早上好，amanhã. Como estão? Então hoje a gente vai falar sobre números e tempo de relógio. Então a gente vai continuar dando continuidade ao assunto números. Então nós vamos ver agora uma outra aplicação, que é para falar sobre o nosso dia a dia, né? Tempo em horas. Vamos lá. Então tempo novamente é 时间, 时间, tempo. E aí, então, a gente vai entrar em números e tempo. Continuando da aula passada, o sistema de tempo chinês é relativamente fácil de entender, ele não é tão diferente assim do que a gente já está familiarizado. Tá, mas para entrarmos nessa aula e vocês compreenderem totalmente, é importante lembrar que vocês têm que estar familiarizados com os números de 0 a 60 para ficar mais fácil, tá? De pegar e de poder falar. Tá, para isso a gente vai complementar aprendendo mais um tanto de vocabulário nessa aula. Então vamos lá. Horas. A gente vai começar com a parte maior quando a gente está falando de tempo de relógio, que são as horas. Lembrando que o mandarim ele leva a sequência que é sempre do maior para o menor na hora de ser falado. Então a gente vai aprender passo a passo, na ordem, e aí no final a gente vai juntar tudo, ok? Horas, tá em mandarim, é zhenjian, zhenjian. Tempo em horas. De uma maneira geral, tá? Se você quiser expressar uma hora, se você quiser falar de uma hora em mandarim, vocês vão colocar um número seguido de dian, dian, tá? Ou dianzhong, dianzhong, tá? Às vezes as pessoas elas vão usar a forma longa, que é o dianzhong, dianzhong, mais longo, tá? Em vez de apenas o dian. Mas é mais comum só o dian. Se você só usar essa forma abreviada não está errado, vocês vão ser entendidos, tá? Só que geralmente pode ser que vocês encontrem alguém que fala Tianzhong, Tianzhong, mas não é tão comum quanto só o Tian. Então lembrando, se você quiser expressar uma hora, por exemplo, uma hora cheia, é 1 hora da tarde, Yi Tian, ou Yi Tianzhong. 2 horas da tarde, Lianzhong, Lianjianzhong, Lianjian. 3 horas, Sanjian, Sanjianzhong, tá? Então, é sempre o número junto do Tian ou Zhong. Agora, se você quiser enfatizar a hora com a hora em ponto, né? Eu preciso que você esteja na minha casa às 2 horas em ponto, nada mais, nada menos. Não se atrase, não se adiante. Tem que estar lá, ou você olha no relógio e tá lá certinho, meio-dia em ponto. Eu quero falar esse em ponto. No chinês também é bem simples. Você vai fazer o mesmo esquema. Número mais dian, zhen, dian, zhen. Então, o zhen, ele vai representar esse em ponto, tá? Que você está no horário certinho, nada mais, nada menos. Então, número mais dianzhong. No nosso caso, né, usando 3 como exemplo, eu quero falar que são 3 horas em ponto. Sanjianzhen. Sanjianzhen. Ok? É importante falar também que na China, tá, as pessoas geralmente elas vão usar um relógio de 12 horas. Então, para você poder separar o horário da manhã e da tarde, né, que dá 1 hora, né, quando começa a contar da 1 ao meio-dia, então é 1 hora da manhã até as 5 mais ou menos, a gente deve considerar uma madrugada aí. E aí, das 5 ao meio-dia, por exemplo, amanhã, ou das 6 ao meio-dia amanhã, então nós usamos de 1 a 12, precedidos de Shan-Wu. A gente vai ver mais pra frente, mas só pra já ficar um pouco claro que Shan-Wu é manhã e Xia-Wu é à tarde, quando necessário, tá? Geralmente eles vão usar o relógio de 12 horas, então vocês podem ser que escutem dessa maneira. Mas dá pra falar também do sistema com 24 horas, tá? A gente vai ver isso mais pro final da aula, só adiantando mesmo.
Falando agora sobre o Tian em específico, a gente já viu esse caractere na aula passada, sobre números decimais. Então, ele pode representar um ponto, ele representa uma parte que ela é menor, que ela é pouca. Então, ele divide, por exemplo, um número inteiro de um número quebrado, de um número decimal. E aí, por isso que ele vem para representar horas no horário, porque ele representa a quantidade de horas cheias, que é um número grande. Então, o Tian, de uma maneira geral, ele significa apontar, tá? E aí, como a gente já tinha trabalhado ele sobre o número decimal, eu trouxe um pouquinho sobre ele, tá? Ele é o pictofonético dele. Então, tem o caractere que indica o som, que é o Tian, que é o Jian em cima, e o fogo, que é a parte de baixo, que vai indicar o significado, que é apontar alguma coisa, que está ao ponto, tá? Então, formação do caractere Jian para adivinhar, observar, versificar, e o Ho, novamente, que traz o significado. Lembrando, tá, que é importante a gente diferenciar número decimal de horas, tá? Mas a gente vai ver isso também no final da aula, como que faz certinho. E nós temos também o Zhong. Zhong, ele representa tempo em horas e minutos, tá? Ele é um indicador de que nós estamos falando de tempo em horas e minutos. Então, por isso, muitas vezes a gente vai falar Sangjianzhong, Sijianzhong, para deixar claro que eu estou falando sobre horas e não números quebrados, tá? Então, o pictofonético dele, Zhong, que indica o som, que é essa parte aqui à direita, e o Jin, que indica metal, ele vai transmitir o significado, ele transmite o ponteiro do relógio, esse é o significado dele. Então, a formação do caractere, tá? O Jin, de ouro, metal, dinheiro, ele representa o ponteiro do relógio, e o Zhong, que está no meio, o centro, então ele representa o ponteiro do relógio andando num determinado círculo. Por isso que ele representa tempo em horas e minutos, não apenas horas. Então, alguns exemplos de uso, tá? É daquela estrutura que a gente viu para falar horas. Então, se a gente tiver, vai ser sempre um número acompanhado de Jian. Então, um número acompanhado de Jian. Agora, são 6 horas da tarde. Então, eu poderia falar Xia Wu Liu Jian. Xia Wu Liu Jian. Ou Xia Wu Liu Jian Zhong. Xia Wu Liu Jian Zhong. Ok? Agora, são exatamente 6 horas em ponto. Então, Xia Wu Liu Jian Zhen. Xia Wu Liu Jian Zhen. Então, para essa aula, olha no relógio e tenta vocês criarem o horário em mandarim na cabeça de vocês, tá? Façam esse exercício aí, já que eu não posso pausar e pedir para que vocês me respondam que horas são agora. Tá. Agora, seguindo os exemplos. Jian, 9 horas. Jian, 9 horas. Se fosse 8 horas. Jian. Continuando. Shan Wu Jian. Shan Wu Jian. Tem um pin errado, mas eu vou arrumar de mandar pra vocês, desculpa. Shan Wu Jian. Então, 7 horas da manhã, tá? Shan Wu, lembrando, é manhã. Xia Wu Wu Jian. Xia Wu Jian. Xia Wu, lembrando, é tarde, tá? É o horário da tarde. Então, Xia Wu, tarde, Wu Jian, 5 horas. Então, 5 horas da tarde. Agora, com tudo que a gente aprendeu na aula passada, lembrando que é sempre do maior para o menor. Então, eu tô falando do mês, dia, o horário do dia, sendo manhã, tarde ou à noite, e aí o horário das horas. Então, 5月 maio, 5月 4号, 4号. Então, dia 4. Então, 5月4号, 4 de maio,
早上，早上，manhã. 6点, 6点, 6 horas. Então, dia em maio, 4, manhã e 6 horas. Então, seria no dia 4 de maio, às 6 horas da manhã. 5月10号早上6点. Ok, esse é o exemplo mais completinho de data, quando acontecer alguma coisa, quando vocês, sei lá, marcaram um horário de alguma coisa. Essa é uma maneira que nós usamos para falar, tá? Tá, mas a gente viu horário, exemplos simples, que não são muito complexos, né? São números que a gente tem uma forma de falar só. Mas e quando nós temos o 2? Lembrando que o 2 ele pode ser falado como lian e ar. Lian e ar. Tá? Para horas, quando a gente vai falar que são 2 horas, nós iremos usar o lian dian e não o ar dian. Então, eu quero falar que são 2 horas da tarde, lian dian, lian dian. Não usem o ar dian, ok? Que é um conjunto de 2 horas, não o numeral 2. Porque se eu falar ardian, vocês estão usando o numeral 2. Vocês estão indicando que usa do numeral 2. Então, estou falando de alguma coisa quebrada, algum número decimal. Tá? Se eu usar ardian, eu estou falando de 2.0 e não 2 horas da tarde. Então, indicado que, para falar de horas, usem sempre liandian. Agora, se eu estiver falando 12 horas, meia-noite, meio-dia, às 12 horas, no entanto, aí a gente vai usar shi-ar-dian. Shi-ar-dian, que é o jeito que é pronunciado 12. Shi-ar. Tá? Lembrando que lian, 2 horas da tarde. Então, lian, dian, lian, dian. E uma tabelinha, tá? Para vocês verem os horários todos, as horas, os caracteres e os pinins. Treinem em casa esses números, aguardar esses números e principalmente a pronúncia. Lembrando que a pronúncia é muito importante também. Agora, tempo em horas exatas. Se eu estiver falando de horas exatas. Então, eu quero expressar a hora exata e eu quero falar um minuto também. Paty, como é que eu faço? Então, basta dizer o número da hora primeiro, em seguida se diz o número correspondente ao minuto. Então, lembrando que a hora é número mais dien, e aí o minuto, ele é acompanhado pelo fan. Fan. Então, número mais fan. Então, dien representa a hora inteira, horas, e fan, minutos. Então, tempo em chinês, assim como o português, ele vai ser expressar, você expressa primeiro informando a hora e depois o minuto. Lembrando sempre que é do grande para o menor. Para o menor. Do maior para o menor ou do grande para o pequeno, né, no caso. Então, número mais tien e número mais fan. Por exemplo, agora são 6 horas da tarde e 5 minutos. Xia u, tarde, xia u, liu tian, lin wu. Lin wu. Lembrando que a gente sempre fala o 0 quando não tem um número decimal ali. O 0 tem que ser lido também. Então, xia wu, liu jian, lin wu. É o meu exemplo agora. Então, novamente, parem essa aula agora e pensem no horário em que vocês estão e pensem como ele é falado, tá? Então, vamos ver alguns exemplos. Por exemplo, 6h25. Eu vou falar 6点25 6点25分. Então, eu posso omitir o fan ou não, tá? Porque depois do 6点25, dependendo do contexto, eu vou entender que vocês estão falando de horas. Agora, se você não tem certeza que a pessoa está entendendo o seu contexto, e aí você usa o fan no final, e aí vai ficar claro que você está falando de horas, de minutos, tá? Para não ficar parecendo que você está falando de um número decimal aleatório, tá? Então, 6点25分, 6点25. Segundo exemplo, 12h21, meio-dia 21. 12点
21分 12点21分 8h44 8点 8 horas 44 44分 44 minutos. Então, tudo junto. 8点44分. Uns exemplos para vocês. Vocês podem pensar em outros números e tentar fazer, tá? Mas vocês vão ter bastante tarefa em relação a isso. Agora, quando a gente estiver falando de horas e meias da aula passada, nós vimos o ban, que representa meia, metade de alguma coisa. Então, quando nós quisermos falar de meia hora, a gente vai usar a mesma ideia da aula passada, que é usar o ban para significar meia, e aí ele vem após o horário da hora. Tá? Então, se eu quero falar que são 6:30, 6:30, 9:30, 9:30, 1:30, 1:30. Todos esses horários vão indicar 1h30, 2h30, e aí vai ser a mesma estrutura. Número, tian e ban. Tá vendo, gente? O complemento, ele geralmente fica depois do tian, tá? Então, meia horas, elas são adicionadas após o tian e elas vão ser indicadas com o ban. O ban é a forma mais simples, tá? Vocês não vão ficar proibidos, por exemplo, de usar o sanshi, que é 30 minutos, tá? Mas é mais fácil falar ban do que sanshi. Então vamos lá. Alguns exemplinhos para vocês. Tempo é 3 horas e 30 minutos, 3 horas e meia. Sanshi ban. Sanjian ban. 6:30. 6:30. 6:30. Meio-dia e meio. 12:30. 12:30. Tá? Então, lembrando, vocês podem expressar a meia hora com a estrutura número, tian, número e fan. E aí ficaria, por exemplo, san, tian, san shi, fan, san shi, fan. Então, 3:30 vai ser a mesma coisa que san, tian, pan. San, tian, san shi, fan é a mesma coisa que san, tian, pan. Mas a preferência é san, tian, ban, porque é mais simples de falar, né? Continuando, então, também, ó. Fica aqui novamente que vocês podem expressar essa meia hora nessa estrutura, tá? Pra ficar claro pra vocês. E aí, quando a gente tá falando de minutos, eles estando acima ou abaixo de 10, tá? Quando os minutos eles são exatamente 10 ou mais de 10 no relógio, você apenas lê o número do minuto, tá? Então, exemplos. 4:25 4:25 12:40 12:40 Agora, 8:33 8:33 8:33 Então, quando esses números eles são muito grandes, a gente tem que pronunciar cada um dos números no relógio, tá? Para ser uma hora exata, ficar claro dos números que vocês estão falando. Tipo, eu preciso que você me fale agora qual é a hora exata. Eu vou começar a cronometrar o meu experimento do laboratório. Então, eu preciso que você fale para mim que agora são 6:11. Então, 下午6点11，tá? Preciso que você me fale que agora são 8:33. 8:33. Tá? Isso é para quando os números forem maiores ou muito maiores do que 10, tá? E eles não são números exatos. Agora, se eu estiver falando de minutos que estiverem abaixo de 10 no relógio, e aí a gente tem que lembrar que o lin, o zero, lin, ele tem sempre que ser pronunciado antes do número do minuto, tá? Então, exemplo, 4:05. 4:05
4:05, tá? 4:05, então 4 horas, 4:05, 05, 4 horas e 5 minutos, 4:05. Tá. O 5, ele também pode ser, se eu quero falar sem o lin, então você tem que falar dessa maneira aqui, 4:05, 4:05, tá? Se você for eliminar o zero, o fan tem que vir no final. Por que que isso acontece? Porque se você não falar o fan no final, 4:05, as pessoas elas não vão entender que você está falando de hora. O que que elas vão entender? Um número, e esse número vai ser 4,5, em vez da expressão de tempo. Então, se vocês forem falar a expressão de tempo, é 4:05, 4:05, não quero falar o lin, não lembro como eu falo zero, 4:05. Então, aqui eu estou falando 4 horas, 4:05 minutos. Ufan, 5 minutos, tá? Então, não esqueçam, ou tem que ter o fan no final, ou tem que ter o lin na pronúncia, tá? Então, segundo exemplo, 12:00, 12 horas, 12:00, 07:00, 07:00. Então, meio-dia e 7 minutos, ou 12 horas e 7 minutos. Terceiro exemplo, 8:03, 8:03, 8 horas e 3 minutos, ok? Lembrando que essas duas maneiras vocês podem usar, por exemplo, 8:03, da maneira com fan seria 8:03, 8:03, ok? Espero que tenha ficado claro. E aí, a gente já tá caminhando pro final da aula, tá? A gente vai falar de tempo aproximado. Como a gente fala no português, são quase 6 horas, ou é mais ou menos 6 horas. Já passou um pouquinho das 6, então a gente vai aprender a falar tempo aproximado dessa maneira. Existem 3 estruturas no chinês, tá? Então, a primeira delas é o Kuai Jianle. Então, na maioria das vezes, a gente não precisa, né, saber a hora exata ou falar mesmo a hora exata. E aí, a gente vai ver agora como expressar esse tempo aproximado. Então, a estrutura 1 é Kuai, 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 número, Jian, Le. Kuai, número, Jian, Le. Então, Kuai Liu Jian Le são quase 6 horas. São 6 horas da manhã ou 6 horas da tarde. Então, vocês têm que lembrar que vocês poderiam falar Kuai Xiao Jian Le. Então, são quase 6 horas da tarde. Posso falar também Kuai Shi Ba Jian Le, que é a nossa maneira, né, com 18 horas. Então, Kuai Shi Ba Jian Le são quase 18 horas ou são quase 6 horas da tarde, também funciona, tá? Esse exemplo, tá? Ele só pode ser usado para quando você está falando de um horário em que não passou 10 minutos antes dessa hora, tá? Então, não mais de 10 minutos antes dessa hora. Então, faltando 10 minutos para 6, são quase 6 horas da tarde. Não é faltando meia hora, é com 10 minutos, ok? Mas não precisa se atentar tanto a essas regras, é só mais por curiosidade, você pode usar para falar que já são quase 6 horas, está se aproximando do horário das 6, mas ainda não é 6. Então, Kuai Liu Jian Le, Kuai Shang Jian Le. São quase 3 horas da tarde, são quase 6 horas da tarde, tá? A segunda forma de estrutura, tá, para tempo aproximado, é o número Jian, 左右, 左右, tá? 左右, 左, se não me engano, é a esquerda e you a direita. Então, 左右. A gente está falando o número, horas, um tanto pela esquerda, tanto para a direita. Quando a gente usa opostos juntos dessa maneira, é mais ou menos. Então, mais ou menos, tal horário. São mais ou menos tal horário. E aí eu tô indicando que ou são 10 minutos antes do horário, ou é 10 minutos depois daquele horário. Mais ou menos. É uma média entre esse horário, beleza? Então, número mais 10左右, 6点左右 são mais ou menos 6 horas da tarde. Ou passou um pouquinho, ou ainda falta um pouquinho para chegar nas 6, tá?
Então, 6点左右 poderia ser 3点左右11点左右12点左右, para quem gosta de almoçar. Então, são mais ou menos tal horário, tá? Lembrando que o quai é quase aquele horário. O 左右 é mais ou menos aquele horário. E a estrutura 3, que é número 点 mais 多. Lembra das nossas aulas passadas que nós falamos sobre números? 多 quer dizer muito. 少 quer dizer pouco. Então, 多 ele vai indicar que já passou um pouco do horário que você está falando. Entendeu? Um pouco mais daquele horário. Então, número 点多, número 点多, 6点多, 6点多, um pouco mais de 6 horas. 12点多, um pouco mais da meia-noite, um pouco mais do meio-dia. Então, 8点多, 8点多, pouco mais de 8 horas. Então, ele não é mais do que 10 minutos depois dessa hora, mas toda vez que vocês falarem ou escutarem, quer dizer que já passou daquele horário, beleza? Um pouquinho, mas já passou. E agora a gente vai para descobrir mais palavras, mais vocabulário em relação ao tempo de horas, tá? Então, na China, as pessoas elas usam um sistema de tempo de 12 horas. E aí a gente tem palavras como manhã, tarde, noite, para representar de maneira diária esse tempo. Então, para eu poder indicar se são 8 horas da tarde ou 8 horas da manhã. Ou 8 horas da noite, né, no caso. Então, essas expressões que nós vamos ver agora, elas vêm acompanhadas dos números para expressar essa ideia de manhã, tarde, noite, madrugada. Tá? E aqui estão alguns substantivos que vocês precisam saber, tá? Que é usado muito no dia a dia para poder indicar esses horas. De uma maneira geral, são 3 que a gente usa muito, que é o Zao Shan, que vocês já viram a gente usando. Zao Shan Hao, bom dia. O Wan Shan, que é a noite. Wan Shan Hao, boa noite. Então, Zao Shan, Wan Shan, Xia Wu é importante, que é o dia de tarde. E aí, fora esse horário, eu acho que só o Chuan-Wu, que é o horário de almoço, tá? São geralmente os 4 que são mais usados, assim. Mas ainda que vocês precisam focar é o Zao Shan, Wan Shan, Xiao Wu. Ainda o Zao Shan e o Wan Shan é uma maneira, tá, de cumprimentar alguém. Lembra quando a gente foi ensinar vocês sobre cumprimentos? E aí você coloca o Hao no final e aí vira um bom alguma coisa? Olá, galera! Como acontece com o Shan Hao, o She Hao. Então a gente pode usar expressões de tempo para falar bom dia, boa tarde, boa noite. Então, bom dia, Zao Shan Hao, boa noite, Wan Shan Hao. Isso para quando você está cumprimentando alguém, tá? Se você for se despedir de alguém, por exemplo, Zao An, Zao An. Então, tá falando tchau, tenha um bom dia, Zao An. Se eu estiver falando mãe, pai, boa noite, já tá no meu horário de dormir, aí a gente fala Wanan. Se for à noite vocês forem, igual a gente acaba a aula um pouco mais tarde e aí vai direto pra cama, Wanan Laoshi, boa noite. E aí esse Wanan é só pra quando a pessoa vai dormir, tá? Fica essa dica. Senão vocês vão falar Wansan Hao, que é o boa noite de cumprimento. Vamos lá então. Voltando para a tabelinha. Então, o horário entre 1h da manhã e as 5 da manhã, a gente usa Lin-chan. Lin-chan. Lin-chan é geralmente o horário da madrugada. Lin-chan, madrugada. Então, dá 1 às 5. Os chineses consideram a manhã entre o horário das 6 e as 9. Então, Zao Shan é manhã. A parte mais cedo da manhã. Zao Shan. É o Zao, tanto é que o Zao, ele representa o sol subindo. Então, tanto é que ele é o Ri em cima, né, de sol, e um traço de subindo. Então, é o horário em que o sol nasce, em que o sol ainda está fraco. Zao Shan. Manhã. Agora, Shan Wu. Shan Wu é o horário entre as 9 e as 11 da manhã.
é o horário que o sol já tá mais alto e precede o horário do almoço, beleza? Então a gente vai falar são. Se eu estiver falando do horário que é meio-dia, entre as 11 e as 13, ou seja, o horário de almoço, a gente fala Jongwoo, 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 que é metade do dia. E aí, depois que a gente passa a metade do dia, nós teremos Xiao, Xiao, que é a tarde. Então, o horário da tarde ele vai das 13 às 18 horas. Xiao Hao, boa tarde. Agora, passou o horário em que deu as 6 horas. Escureceu, nós temos entre as 19 e as 10, Wanshan, é a noite. Wanshan. E aí nós temos Yeli, Yeli é o horário que precede a meia-noite, tá? Então, Yeli. Esses são, de maneira geral, o relógio dos chineses, como nós dividimos os horários do dia. Então, nós aqui no Brasil, a gente geralmente divide em madrugada, manhã, tarde, à noite. E aí a gente tem a meia-noite, que nós sabemos que é às 0 horas, e o meio-dia, que nós sabemos que é às 12 horas. Então, a meia-noite, e ele, meio-dia, Jongwoo, tá? E aí tem um pouco mais de algumas separações, por exemplo, o horário da manhã e o horário recém-tarde, mas de maneira geral a gente tem mais ou menos as mesmas divisões, tá? Então lembrando, madrugada, Lingchan, manhã, Zaoshan, manhã mais próximo do almoço, é aquele horário que já bate fome, Shangwu, meio-dia, Zhongwu, o horário da tarde, acabei de almoçar, cafezinho pós a tarde, Xiaowu. Depois disso, Wanshan, já tá de noite. Horário de dormir, mas eu não dormi ainda porque eu tô provavelmente jogando. E ele, meia-noite, beleza? Então, o ideal agora é que vocês escrevam esses vocabulários todos, tá? Passem a limpo e comecem a usar eles. A gente vai passar algumas tarefas para eu, na verdade, vou passar algumas tarefas para vocês. E a tarefa dessa semana, na verdade, é para ser complemento da aula passada, que é as atividades que vocês dividiram por dias e meses, por exemplo. Agora eu quero que vocês me falem qual é a rotina semanal de vocês, ou do dia, tá? Vocês escolhem. Mas eu quero que vocês dividam nos horários em que vocês fazem. Por exemplo, todo dia eu acordo às 7 horas da manhã. Então, 几点 ou 早上几点 acordo. 早上几点 Então, às 7h10 eu escovo os dentes. 几点半 早上几点半 7h30 eu tomo café da manhã. 8h10 então às 8 horas em ponto tem que estar no colégio. Por exemplo, eu quero esse tipo de atividade de vocês. Mas eu vou passar na tarefa certinho, não se preocupem, vai estar tudo anotado. Só para vocês já saberem que essa tela aqui ela é importante, podem anotar. E aí, continuando a aula sobre conversões, então a norma no chinês, tá, de maneira diária, seja usar o sistema de 12 horas. Vocês ainda podem encontrar o sistema de 24 horas, igual a gente usa no Brasil. Geralmente ela é usada para reportagens, documentos, horários, listas de filme, programa de televisão, horário de funcionamento de uma loja. Eles acabam usando porque fica mais fácil, né? É menos informação na tela, sendo que do que eu tenho que colocar lá toda vez. Aquela tabelinha que a gente viu aqui, que tem que vir antes do número para poder indicar qual é o horário. Então é mais fácil usar o sistema de 24 horas em locais assim, principalmente documentos ou na televisão mesmo. Então, nesse sistema de 24 horas, a gente vai usar o número, o dian, número mais fan, tá? Então, por exemplo, são 3 horas da tarde. Xiwu dian, né? 3 horas da tarde. Xiwu dian. Xiwu de 15, dian, de horas. Então, Xiwu dian. São 6 horas e 42. Xi ba dian, então 18 horas.
42de 42 ou 8:40 40分com 1000 fã. E agora, meu exemplo para vocês. São 6 horas e 27 minutos. Então, 18 horas e 27 minutos. São 18:27分. Então, 18 horas, 27 minutos, 27分, tá? Para aí e faz o seu exercício de qual é a hora que você está vendo esta aula neste exato momento. E o último slide para vocês, que é uma distribuiçãozinha dos horários, tá? Da manhã. Então, Zaoshan, antes das 8 horas da manhã, Zaoshan, 8 horas da manhã. Depois das 8, entre as 8 e as 9 horas, Shanwu, aquele horário que precede o almoço. Você está começando a sentir a fome, mas ainda não é hora de almoçar porque você tomou café da manhã, Zaoshan. Então, Shanwu, Jonwu, Xiawu, 6 horas da tarde, Wanshan. Tá? Esses são os horários que geralmente vocês precisam saber. Beleza? E aí, a nossa atividade, tá? Essa é a tarefa de vocês. Então, me diga quais são os seus horários e a sua rotina. Não sei escrever tudo em mandarim, até porque a gente não ensinou isso para vocês. Escrevam os horários em português. Ou os horários em chinês e as atividades em português a gente estará aceitando, beleza? Agora, eu quero testar e aprender vocabulário novo. Pode mandar mensagem, perguntar como que faz, como que escreve. Não sei o Hanzi, ou joguei, sei lá, no Google, me deu essa palavra que eu não sei se tá certa. Pode perguntar pra gente pra ver se tá certo, pra verificar, tá? Mas façam a tarefa, por favor, porque é muita coisa pra colocar em prática. Outra coisa, façam essa tarefa antes da nossa próxima aula de segunda-feira, porque, spoiler, a aula de segunda-feira será o quê? Será o quê? Conversação. Então, será basicamente uma aula de perguntas e respostas sobre o que vocês fazem, como vocês fazem, qual a idade de vocês, quantos quilos vocês pesam, qual a altura. Então, a gente vai trabalhar tudo isso que a gente viu nas últimas aulas em uma aula de conversação na segunda. Então, jayo da ja. Nós sabemos que vocês conseguem. E eu espero que vocês estejam vendo a aula a tempo. A palavra do dia, tá? É wanshan. Wanshan. Tá na nossa tabelinha aqui. Que nessa tabela, o horário das 19 às 22 horas, em homenagem ao horário que eu gravo essa aula, que nós temos aula e nós nos encontramos, que é o melhor horário do dia, à noite. Wanshan. Wanshan é a palavra do dia. Então, beleza? Não esqueçam de nos mandar no Discord, no grupo de chamadas. E é isso aí, gente. Zaijian, bom fim de semana. Qualquer coisa, como sempre, não esqueçam de nos mandar mensagem, de tirar dúvidas com a gente. Eu, Milena e a Alissa estamos sempre à disposição, beleza? Bye bye! Zaijian!